Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Quero te convidar a uma breve meditação na palavra de Deus. Você que gosta da pregação da palavra de Deus, você é muito bem-vindo. E se quiser, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Nos ajude a semear a preciosa e pura palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas propus no meu coração falar simplesmente, pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boas novas de salvação, boas notícias. Falando em boas notícias, quero te dar uma notícia preciosa, em especial para você que ainda não aceitou a Jesus. Há quase 2000 anos atrás, ele chegou a este mundo. Foi prometido por Deus, porque o primeiro casal no Jardim do Éden vacilou, pecou. E o pecado passou para todos os seres humanos. Por isso o apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que destituídos, separados estão da glória de Deus só enquanto não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo, perseguidor do povo de Deus, mas um determinado dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. Os apóstolos, e muitos, eu tive um encontro com Jesus Cristo também, há praticamente 44 anos atrás. Muito jovem ainda, arredio as coisas de Deus, não gostava de crente, mas um dia fui convidado para ir em um ponto de pregação. E naquele dia, aliás, naquela noite, o Espírito Santo falou ao meu coração. Belos hinos, uma mensagem maravilhosa, e no momento do apelo, aceitei ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Pois foi exatamente para isso que ele veio, há 2000 anos atrás. E antes de ir para a glória, antes de voltar para casa, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Note uma coisa: tem salvação e condenação. A escolha é o ser humano que faz. Por isso o evangelho vem trazendo clarividência, trazendo revelações. E no evangelho tem a boa notícia, e a boa notícia é que ele chegou há 2000 anos atrás com vários objetivos. E um dos objetivos é pagar o alto preço em favor de seres humanos que viriam acreditar nele, na sua preciosa palavra. A coisa mais linda e preciosa que um ser humano pode ter enquanto vive neste mundo não é casa, não é carro, não é fazenda, não é sítio. É claro que isso tudo é bom. Mas a coisa mais linda e preciosa que um ser humano pode ter enquanto vive neste mundo é ter um nome escrito nos céus, no livro da vida. E para ter o nome nos céus escrito no livro da vida, é necessário que se preguem a palavra de Deus
e que o ser humano venha a acreditar na pregação e a confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Pois desse momento em diante, passamos a ser filho de Deus, passamos a ser herdeiros de Deus, passamos a ser de filho das trevas para filhos da luz. A Bíblia diz que fomos abençoados por Deus em Cristo com toda sorte de bênção. E é maravilhoso, é precioso quando nós nos reunimos para louvar e adorarmos a Deus. Jesus Cristo chegou a dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E ele não mente. É claro que quando analisamos isto, muitos homens, muitas pessoas estão banalizando as coisas sagradas. No nosso tempo hoje, cultos em muitos lugares, não estou generalizando, não, de maneira nenhuma, mas em muitos lugares culto virou show. As coisas de Deus é simplesmente pura. A Ele a glória, o louvor e a ação de graça, não só agora, mas para toda a eternidade. Devemos ter esta preocupação. O apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a seguir, ele estava preocupado com os crentes ali. E olha o que ele disse. Eu quero ler para vocês. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Tem salmo, tem doutrina? Olha o que ele disse. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. Tudo no culto é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não é o que estamos vendo em muitos lugares, infelizmente. O Senhor Jesus, antes de voltar para casa, ele deixou dito aos seus seguidores para que não sejam enganados. Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. O apóstolo Paulo também deixou dito: irmãos, eu temo que depois da minha partida, entre no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Pedro também deixou avisado em 2 de Pedro: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o nome do Senhor, a quem os resgatou. Queridos irmãos, não vamos permitir ser enganados por ninguém. Devemos pedir a Deus o discernimento de espírito para não sermos enganados. Porque as coisas mudaram. No livro do Salmo, capítulo 4, verso 2 diz: filho dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eu quero ler para vocês Salmo capítulo 4, aliás, Salmo número 4. Olha o que está escrito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? O culto deve ser para a glória de Deus. Mas em muitos lugares
estão convertendo a glória de Deus em infâmia, em coisas dissolutas, em coisa pecaminosa. Porque no tempo em que estamos, existem supostos pregadores adivinhando o CPF, dando profetadas. Vocês já ouviram os pregadores do Orkut ou os pregadores do Face com supostas revelações? Tudo isso em busca da fama, de likes, de visualizações. A Bíblia diz: ai dos profetas loucos que dizem o que pensa o seu coração, dizendo: o Senhor disse, sendo que o Senhor não disse. Devemos primar pela palavra de Deus, pregar simplesmente a palavra de Deus. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples e puro. É claro que nós que falamos a palavra de Deus, possamos até ser simples, mas não somos puros. Somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra que pregamos é uma fonte inesgotável, ela é perfeita. Temos de anunciar as boas novas, boas notícias. Olha a notícia. Há 2000 anos atrás ele chegou. Ele sofreu. Ele foi perseguido. Ele operou milagres, fez maravilhas. Ressuscitou mortos. Atendeu aos pobres, aos necessitados. Curou muitas pessoas e fez o precioso convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos foram curados, libertos. Muitos tiveram um perfeito encontro com Jesus Cristo. O convite continua de pé, as suas mãos continuam abertas, os seus braços continuam estendidos. E ele, que fez esse precioso convite há praticamente 2000 anos atrás, está fazendo esse mesmo convite para muitos hoje que estão cansados e sobrecarregados, depressivos. Ele diz: vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem cura para você, tem libertação para você, tem vitória para você. Não precisa pagar nada, não precisa fazer voto, não precisa fazer supostas campanhas, não. O Evangelho do Senhor é direto. A escolha é o ser humano que faz. Não precisa fazer campanha da chave, campanha da bala, do óleo ungido, da vassoura ungida. A campanha da chave, não precisa. Você já notou que quando essas campanhas são feitas, certamente há segundas intenções? O Senhor Jesus Cristo disse: dai de graça o que de graça recebei. É o que eu estou tentando fazer. Sirva ao Senhor Jesus Cristo há praticamente 44 anos. Sou membro da Assembleia de Deus Paulistana há 44 anos. Nunca saí desta igreja, deste ministério. Sou casado
há praticamente 37 anos, com a mesma mulher. Tenho 6 filhos abençoados. E prego a palavra de Deus. Não cobro nada para pregar. O meu desejo é que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado na minha vida e no meu ministério. E te convido a vir a Jesus Cristo. Ele te ama. E Ele está aguardando um passo da sua parte. Você dá em direção a Jesus Cristo 3 passos. E Ele dá em direção a você 3 passos. E você pode dizer: pregador, quais são os 3 passos que tenho de dar? Primeiro, ouvir a pregação da palavra. Segundo, acreditar na palavra pregada. Terceiro, aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E os 3 passos Jesus Cristo dá em sua direção. E quais são? Ele te perdoa. Ele te justifica. E Ele te santifica pela sua palavra enquanto você viver. Vou parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira forte sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Dê um like, nos ajude. Se você quiser, tenha liberdade de colocar as mensagens do canal A Voz do Atalaia nos grupos de WhatsApp, nas comunidades. Me ajudem. Me ajudem a pregar a palavra de Deus. Fazendo isso, eu fico agradecido a vocês. Deus os abençoe.